Oi pessoal, eu sou o Heráclito e vou fazer esse vídeo para responder a duas perguntas, né? Uma do Alex R. Fontes, né, que fez nos comentários do último vídeo, sobre como é que a teoria do Jung me afetou pessoalmente, profissionalmente, essas coisas. E a outra pergunta foi em outro vídeo, a pessoa assistiu agora, né? Que os vídeos são meio que atemporais, né? Tratam de questões teóricas, então a qualquer tempo você pode vê-los. Qual é a diferença entre compensação e complementação? Porque o Jung repete várias vezes, e essa é a hipótese basilar, a hipótese da qual ele não pode abrir mão, de que a relação que existe entre a consciência e o inconsciente é compensatória e complementar. Bom, então vou começar pelo mais fácil, que é a segunda, a questão teórica. Eu vivo repetindo isso, né? Que a relação entre o inconsciente é compensatória e complementar. Só que se você avançar na leitura da obra do Jung, ele vai dizer que não é complementar, é só compensatória. Falar que ela é complementar é equivocado. Eu continuo por hábito cometendo esse equívoco, né? Que a complementação está dentro da compensação. E aí, a resposta para essa pergunta está em dois livros, né? Nesse aqui, sobre sonhos e transformações, sensacional, comprem, assim, vale muito a pena, a voz é muito careira, mas esse é um livro muito sensacional. E na parte do tipos, em que o Jung explica o verbete de compensação, né? A compensação, ela talvez seja um dos conceitos do Jung menos científicos. Mas por quê? Porque toda compensação se refere a um sujeito individual. Você não tem como falar na compensação da maneira geral e abstrata, a não ser em referência a um indivíduo. E como eu já repeti aqui, desde Aristóteles, toda ciência é ciência do geral, não há ciência do particular. E a psicologia se defronta com aquele paradoxo entre o conhecimento e a compreensão. O conhecimento se dirige para o geral e a compreensão se dirige para o individual. E as duas coisas, paradoxalmente, têm que caminhar juntas, né? Porque quem vai estar à sua frente na clínica é um sujeito individual. Não vai ser um homem genérico, não vai ser um homem médio, não vai ser uma abstração racional do que é o homem. Porque essa visão abstrata, ela mata o sujeito individual. Porque ela vai pegar só os aspectos conformes do psiquismo, e os aspectos individuais vão ficar de fora, né? Então, também no volume 8, na Natureza da Psique, ele, quando vai discutir a interpretação dos sonhos, ele explica um pouquinho a compensação. Então, por que não tem complementação, né? Aqui ele fala, né? Primeiro que tudo que a gente vai falar sobre o inconsciente é um como se, é uma hipótese. Nós realmente não sabemos o que é o inconsciente, nós só sabemos por vias indiretas. Da maneira como ele afeta a consciência, nós não sabemos, e nós sabemos que isso não foi feito pela consciência. Então aqui, nesse livro, né, ele vai falar sobre... Não, peguei o livro errado. Perdão. Sobre a compensação, que ele vai dizer que, quando ele está falando sobre a sombra, né, que é uma correspondência entre a sombra e a consciência, né? E ele mesmo comete, ele já estava velhinho e ele insiste, né? Ele diz, bom, temos essa questão da simetria na psicologia, quer dizer, é uma correspondência entre a sombra e a consciência. Elas se complementam ou se compensam. Mas o conceito de da compensação surge somente por não existir de fato uma verdadeira complementaridade. E se uma assimetria, não há uma total simetria, pois caso houvesse, já ter se instalado uma inatividade morta. Pois a simetria trabalha sempre em direção à identidade, somente com a diferença de que um se encontra do lado direito e o outro do lado esquerdo. Os dois, entretanto, existem, consequentemente, nada se realizaria. É necessário que seja assimétrico. Não pode haver encaixe total. Por isso, segue adiante. Essa aqui é uma discussão energética. Porque se não houver uma diferença de tensão, a energia do sistema morre. Logo, não pode haver uma complementação completa, e sim uma assimetria, né? Você vê que o próprio Jung já velhinho fala em compensação e complementação, e em seguida ele se corrige, né? E o que é a compensação? A compensação, ela significa equilibração ou substituição. Por que equilibração? Você tem a sua atitude consciente, né? E o que é a atitude? É uma
é uma disposição para agir ou reagir em uma determinada direção. É uma espécie de inclinação para a qual a libido naturalmente se dirige, né? E aí o que acontece? Essa atitude, ela sempre atua direcionando e selecionando, né? Só que a atitude, ela pode se tornar obstinada, ela pode se tornar petrificada e unilateral. E algumas vezes a ação do inconsciente vai ser só fazer uma pequena equilibração, né? Noutras vezes, essa atitude precisa ruir e ser substituída. Nesse caso, a compensação vai significar substituição. E aí no volume 8, ele tem 2 textos que falam sobre a interpretação dos sonhos, né? Ele vai explicar que de uma maneira muito genérica, essa compensação pode se dar de 3 maneiras. O inconsciente pode concordar com a atitude. E aí o aluno me perguntou, sim, mas como é que isso é uma compensação? Porque pode ser que você esteja agindo de determinada maneira, que seja correta, naquele momento, e você esteja cheio de dúvidas, pensando, minha nossa, será que eu estou fazendo isso certo? Então vem um sonho e concorda com você. E aí você, se você prestar atenção nos seus sonhos, você vai dizer, vai lá, é isso aí, está tudo dando certo. A outra maneira é mostrar variações, né? O sonho ele vai alargar o campo da consciência, mostrando coisas que você não notou. E uma terceira maneira é se opor. O sonho vai dizer, não, não é isso aí, está errado. Ele vai se colocar em oposição, e isso é que vai ser a compensação, né? Então, de uma maneira muito geral, né, o termo, eu continuo usando complementação da mesma maneira que o Jung continuava usando, assim, porque você adquire esse hábito, ele falou tanto, né, mas o correto mesmo é só compensação. O aspecto complementar, que seria esse, por exemplo, de mostrar variações, já está incluído na compensação. Então, o mais correto é falar só que a relação que se estabelece entre a consciência e o inconsciente é compensatória. E aí a outra pergunta, que eu ponderei, né, é muito difícil de responder. Muito, muito difícil. Eu estudo Jung há 18 anos, exatamente. Jung e Campbell. Eu não pareço, mas eu sou velho. Vou completar 40 anos este ano, dia 17 de dezembro. Aceito presentes. E é muito tempo, né? Seguindo as palavras do Jung, é muito... Mas, nesse livro aqui, né, sobre os sentimentos e as sombras, também da voz, recomendo, leiam, sensacional. Ele fala uma coisa muito curiosa, né? Muito curiosa mesmo. Ele diz o seguinte, quando você começa a estudar psicologia, primeiro os conceitos são só palavras que o professor repete, e você precisa acreditar nessas palavras. A psicologia só se torna real, só se torna a sua psicologia, ou quando ela passa para o aspecto da prática, ou quando ela começa a lhe ameaçar. Por quê? Porque o que Jung faz não é exatamente uma teoria, mas um nominalismo culto. E o que é um nominalismo culto? Ele sabe que os conceitos não são coisas, mas são etiquetas para designar fatos, fatos psíquicos. E quando você entende isso, e começa a se confrontar com esses mesmos fatos que o Jung está apontando, quando você tira o olho do dedo, né, que é o que ele escreveu nos livros, e vê a coisa que ele está apontando, você de fato se sente ameaçado. Porque essas coisas são sumamente reais, supremamente reais, né? Esses confrontos, em alemão, Auseinandersetzung, né, que é uma palavra que não tem tradução possível, mas em geral se traduz como confronto, eles, além de serem difíceis, né, extremamente dolorosos, eles também dependem e demandam uma postura moral, uma posição moral, né, um compromisso moral, um confronto moral. O Jung nunca explicou muito bem, ou pelo menos eu nunca vi ele explicando muito bem o que é esse confronto moral, né? Então eu vou dar para vocês o que é que eu entendo. Pode ser que eu esteja errado. Mas, por exemplo, o Popper, quando ele vai discutir o que é confrontar-se moralmente com algo, ele fala uma coisa muito importante, que eu acho que tem muito a ver. É pensar nas consequências. Então ele cita o exemplo de um padre de uma peça, né, que ele fez toda uma coisa para que a mulher fosse queimada como bruxa.
Só que ele realmente não pensou nas consequências. E quando ele viu o horror que era a pessoa estar numa fogueira sendo queimada, ele se desesperou. Ele disse, não, eu nunca quis que isso acontecesse, eu nunca pensei nisso. Então, uma parte do confronto moral é você ser capaz de pensar nas consequências dos seus atos. Pare para pensar e você vai ver que poucas vezes você tem essa reflexão antes de agir. Quais serão as consequências dos meus atos, para mim e para os outros? Né? Além disso, quando você adquire um mínimo de autoconhecimento, você é confrontado com suas inferioridades, por exemplo, que é só o primeiro passo, e esse passo pode levar anos e anos, isso coloca um peso nas costas. Porque antes você vivia baseado em quimeras, em preconceitos afetivos. E tem uma hora que você descobre coisas, que você sabe coisas. E você passa a ter que carregar o peso dessas coisas. E você não pode mais simplesmente viver na ilusão que você vivia antes. Que eu não sou assim, que o meu ambiente imediato não é assim, que determinadas coisas não acontecem comigo no meu ambiente imediato. É, e acontecem. E isso ele coloca diante de uma responsabilidade. A Bárbara Hanna, ao falar do Parsifal, ela fala que o encontro consigo mesmo é sempre o encontro com a culpa. E isso é uma grande verdade. Né? Você vai perceber uma série de coisas que você fez inconscientemente, mas você agiu, né? Você tem responsabilidade, e agora a ignorância não é mais uma desculpa. E até porque o Jung gostava muito de um ditado do Talmud, né? Da tradição judaica, que a ignorância é vizinha da maldade. Então, ao agir na ignorância, na prática, você pratica o mal. E uma das coisas que o Jung ressalta muito é um combate à noção da privatio boni, de que o mal não existe. Na realidade, a todo bem corresponde um mal equivalente. Tudo aquilo que é real, que tem substância, projeta uma sombra. E essa sombra será tanto mais complexa, quanto mais complexa for a coisa que estiver projetando a sombra. Né? E se você não quer ser uma pessoa bidimensional, você vai ter que entender que você também projeta uma sombra. Que as coisas boas que você faz terão efeitos também negativos, as coisas negativas poderão ter efeitos positivos, você só não sabe. Mas ainda assim você é responsável. E isso é um fardo muito pesado, né? Muito difícil. Isso tem efeitos, né? Na verdade, é mais fácil agir de maneira individualista. Porque você fala o que você quer, você não está nem aí. A questão da integridade, né, de agir a partir da totalidade da personalidade, é um fardo. Né? E é um fardo moral. Mas, ao mesmo tempo, né, esse sofrimento, ele tem um sentido, ele tem um significado. Ele é diferente do sofrimento neurótico, que é apenas um logro. Porque você sofre e nem sabe por que você está sofrendo. É um sofrimento inútil. É um sofrer por sofrer. É um logro moral, como eu me falo. Né? Hoje em dia eu compreendo melhor porque é que as pessoas mistificam tanto o Jung ou falsificam tanto o Jung. Porque realmente entender o Jung é sentir-se profundamente ameaçado pela realidade que ele encontrou na alma. E é muito difícil. O que ele propõe é muito, muito, muito difícil. A Bárbara Hanna, na biografia que escreveu sobre o Jung, é memorável. Está aqui, eu estou relendo. Ela fala que se ela não tivesse conhecido o Jung, ela acharia que a individuação era impossível. Porque o que ele propõe é muito, 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 muito difícil. Né? E isso lhe afeta
integralmente, né? Não há aspecto da sua vida que não seja afetado. Ele também me perguntou, se bem me lembro, se eu faço análise com Jungiano. Não, eu faço análise com Lacaniano. O Antônio Secundo dos Santos. Dos Santos, não. O Antônio Secundo. Vale, eu disse o nome na lista errado. Secundo, pronto. Só chamei de Tony, os amigos dele, né? E ele é muito, muito bom. Eu super recomendo. Assim, é o melhor lacaniano que o Jungiano poderia querer. Quando eu comecei a estudar Jung, quando eu senti necessidade de análise, a situação dos Jungianos aqui em Fortaleza era muito ruim. A maioria das pessoas ou era picareta ou era doido. E o povo me detesta, porque eu nunca me privei de falar isso. E de fato é antiético falar isso, né? Mas eu tenho o dever moral de falar, né? A moral e a ética são coisas diferentes, né? A ética é geral, a moral é individual. Minha bússola moral me diz que eu falo. Então, me torno antiético quanto mais moral eu me torno. Eu estou tentando fazer com que as pessoas entendam melhor o Jung. Então, mas hoje em dia eu já não combato mais essas pessoas. Eu formo pessoas boas, né? Ou tento, pelo menos, né? Afinal, a serpente é a mãe do touro, o touro é a mãe da serpente, né? Para utilizar o adágio alquímico. E depois de um tempo, quando eu estava no doutorado, eu larguei o doutorado, não concluí, senão fica muito bel-pés, né? Um amigo que fazia análise com o Secundo me indicou, e eu fui, e sempre foi sensacional, né? Ele fala comigo, conversa comigo, se coloca pessoalmente, né? Não quer dizer que seja assim com todo mundo, já conversei com outras pessoas e com cada pessoa ele tem um estilo, né? Realmente depende dessa relação. Ele é muito, muito bom mesmo. Para quem for aqui de Fortaleza, Secundo é massa, recomendo. Mesmo se for junguiano, vale muito a pena. Então, eu fiz análise com 2 junguianos, um período muito curto de tempo, um desistiu de mim, disse que não queria levar a análise adiante, e a outra me mandou desenhar mandala. Aí vocês entendem que não deu, né? Assim, não teve condição. Mandou desenhar mandala. Não, próxima sessão vamos desenhar mandala. Já desenhou mandala? Eu, não, nunca desenhei. Obviamente, como vocês podem perceber, não houve próxima sessão, né? E aí foi então que esse meu colega, né, ele fazia mestrado, estava no doutorado, me indicou. Ele me deu um pires, tu é um cara sério, tu não pode não fazer análise, tu tem que fazer análise, né? E qualquer pessoa séria que esteja se metendo com isso, tem que fazer análise, né? E a análise vai depender da transferência, né, de uma série de questões inconscientes e vai depender mais da personalidade do analista do que da teoria, né? Ainda assim, o Secundo é um teórico lacaniano fantástico também, né? Nunca teve nenhum problema, assim, sempre muito bom. Eu tô, acho que há 6 anos, né, fazendo análise. E que também é uma coisa árdua e dura, né? Mas são preços que tem que estar disposto a pagar, né? Aqueles que não estão dispostos continuam mistificando o Jung, continuam falsificando o Jung, né? Mas, como o Jung fala nesses livrinhos pretos que eu mostrei para vocês, só se dá o que se tem. Não se pode dar o que não se tem, né? E é isso. Obrigado. Eu espero que as 2 perguntas tenham sido respondidas, né? Se não, eu lamento. Mas bagunçou a minha vida toda, o Jung, né? Nenhum aspecto passou incólume, né? E é isso. Dei aí um joinha e valeu. Falou.